Melhorou? Bom dia. Bom, então nós estávamos comentando que o mundo está todo dividido em setores isolados. E uma publicação 500 anos antes de Cristo é um texto integralmente que promove a integração. Ele fala de vários assuntos e até hoje é tudo atualizado. Então, aproveitando que tem um poema 31 que chama Acalmando a Guerra, então essa apresentação vai usar um pouco desse poema. Então, aqui tem dois poemas, o de cima é o 30. Então diz, quando os homens usam a força bruta, envelhecem, pois elas se opõem ao tal, e tudo que se opõe ao tal perece prematuramente. Depois o 31, que é o Acalmando a Guerra, o anterior era a advertência contra a guerra, o 31 é as mais belas armas são instrumentos de infidelidade, infelicidade, são odiosas a todas as criaturas. Aqueles que seguem o tal não as empregam jamais. E nós temos como objetivo mostrar as várias interligações envolvendo tanto nossos hábitos alimentares, como a forma como nós geramos energia, principalmente a que usa combustíveis fósseis. Elas degradam a natureza, a vida dos animais e estimulam as guerras. E como solução, nós vamos mostrar caminhos para a cura, não só de nós, da humanidade, mas também para o planeta. E um sumário breve é que a nossa guerra, entre aspas, deve ser contra as mudanças climáticas, não contra nós mesmos. Depois, na natureza, os reinos mineral, vegetal, animal, eles prestam serviços ambientais uns para os outros. E os 5 elementos da medicina tradicional chinesa vão deixar isso muito claro. Nós vamos também falar sobre Yin e Yang, mas como o Tao Te Ching ele é bem generalista, integrativo, nós vamos falar do Yin e Yang dos mares, o Yin e Yang dos alimentos. Então, uma coisa bem geral e promove a paz. E finalmente nós vamos falar alguma coisa sobre a energia equilibrada dos cereais. E se você come muita carne e sal, você tem pique para trabalhar, mas você fica mais agressivo. Se você usar doces, frutas e álcool, você fica mais filosófico, mais abstrato, mas você fica muito paradão, muito assim. E o cereal integral, ele te dá energia para as duas coisas. Você pode meditar e trabalhar na enxada, você pode ser muito ativo e filosófico ao mesmo tempo. Então o arroz integral tem essa propriedade. Aqui são alguns dados da imprensa. Então teve um estudo da ONU em 2022 que mostrou só no campo de batalha as guerras deram 5,5% dos gases de efeito estufa, que é principalmente o CO2. Então, se você suprimir a guerra, 5% menos de aquecimento você já vai garantir. Depois, cerca de 24% desses gases, ele vem do setor industrial para produzir aço, cimento, produtos químicos. E a indústria da guerra, ela consome tudo isso. Para você produzir 1 tonelada de concreto, você gera 1 tonelada de CO2, de gás de efeito estufa. Então imagina essas guerras da Ucrânia, lá de Gaza, vai aquecer o planeta. E você vai ter que reconstruir aquilo tudo que foi derrubado. Você vai gastar um monte de cimento. É sabido também que o setor energético, ele é responsável por 34% desses GE. E a guerra usa combustível fóssil, né? Nos aviões, nos tanques de guerra, nos mísseis, tudo isso é combustível que aquece o planeta e é tudo jogado fora.
A China tem cerca de 5.000 anos. Desde o início da China até a Revolução Industrial, o CO2 na atmosfera era praticamente constante. Ele estava subindo bem lentamente. E tinha 280 partes por milhão de CO2. Agora, com a Revolução Industrial, esse CO2 começou a aumentar. Então, o planeta começou a se aquecer. Então, no final da Segunda Guerra Mundial, a gente já tinha 310 ppm de CO2. E isso acelerou mais ainda. Então, por exemplo, em 2020 já passou de 412 e agora em 2025 chegou a 426, segundo uma agência ambiental americana. E com isso o planeta está aquecendo. Então a temperatura média global em relação à época pré-industrial já está praticamente 1,5 grau acima. E o que é preocupante é que os ambientalistas, eles estudam isso já há uns 40 anos. Eles fizeram uma série de modelos e previa que isso ia acontecer lá por 2040, 2050. E esse 1,5 grau a mais já está acontecendo já. Então as previsões dos ambientalistas são abaixo do que está realmente acontecendo. Deixa eu ver se eu pulei aqui. Não, tá certo. O ser humano, ele explora a natureza. Então, todos os reinos, mineral, vegetal, animal, ele assassina os animais e come. Agora, se a gente olhar os 5 elementos da medicina chinesa, também são chamados 5 movimentos, ou lei mãe-filho, ele mostra que esses 5 elementos, eles alimentam uns os outros. Esses elementos são os que estão na superfície da Terra, na crosta do planeta. Ele não inclui o ar, porque o ar é ligado com a mente, e a medicina chinesa ela é bem na fisiologia das pessoas, e tem uma correspondência com o que acontece na superfície da Terra. Isso aqui foi feito há milhares de anos, então naquela época se cozinhava com lenha, né? Então o elemento madeira representa todo o reino vegetal. E naquela época se cozinhava com lenha. Então o primeiro movimento diz que a madeira é a mãe do fogo. Você coloca a madeira e o fogo continua. Então a madeira nutre o fogo. Agora o fogo ele gera cinzas. E as cinzas elas alimentam a terra. Então o fogo é a mãe da terra. E por aí vai, né? Uma outra analogia que a gente pode fazer é com a lava dos vulcões. Onde o vulcão explode, com aquele monte de fogo, em volta o terreno fica fértil. Então tem muitas uvas lá na Itália, em torno do vulcão. Porque o fogo da lava enriqueceu a terra. Agora a terra tem muitos minerais, ela é a mãe do metal. O metal aqui são mais rochas, né? Então, os minerais da terra formam as rochas, são os metais. A terra, se você tivesse terra somente, toda a água líquida da terra ia entrando na terra, quando chegasse na lava, evaporava tudo e virava vapor. Então, existe toda uma camada de rochas isolando a terra, as águas, das lavas do manto da terra. Então a gente diz que o metal, as rochas, são a mãe da água. Eles ficam embaixo ali, a água fica em cima das rochas e não chega a vaporizar no meio da lava. E finalmente a água é a mãe da madeira. Então as árvores para crescer elas precisam de água. Então a gente vê uma cooperação de todos os elementos entre si. E eles também se controlam. Então, por exemplo, o fogo derrete o metal. O metal corta a madeira se alimenta dos minerais da terra. E a terra, se você colocar um monte de terra num lago, ele vira um brejo, né? Então a terra, ela invade a água e transforma aquilo tudo em barro. E a água, finalmente, a água apaga o fogo.
Então esses elementos eles se controlam e eles se alimentam. Então a gente tem equilíbrio. Mas a humanidade, infelizmente, ela pega o elemento madeira e derruba as florestas. Então se você a água é a mãe da madeira, mas a madeira é muito generosa. A madeira também beneficia a água, porque quando chove, as florestas fazem com que a água infiltre, então a água vai lá para as raízes, e quando para de chover, todas as folhas evaporam a água e a umidade continua. Então existe uma relação muito íntima da água com a madeira. E nós estamos queimando tudo, né? Agora a gente vai falar um pouquinho do Yin Yang. Então o Yin Yang está em tudo, né? Está na medicina chinesa, está no Tao Te Ching, está no Feng Shui, está em tudo, né? Em toda essa filosofia chinesa. E um princípio básico é o equilíbrio dos pares opostos, complementares, Yin e Yang. E está em tudo, né? Tudo tem Yin e Yang. Então tem um outro poema, 42, do Tao Te Ching, que diz: o Tao, que é o vazio, gerou um. O um é o Ti, né? A energia. O um produziu dois, então homem, mulher, etc. O dois produziu o três, e o três todas as coisas. Ou então, no Tao Te Ching fala de 10.000 coisas, quer dizer que é tudo. E a gente, olhando a natureza, a gente vê isso. Na China existiam montanhas no norte da China e só pegavam sol no lado sul da montanha. E eles começaram a ver onde o sol pega, a natureza fica mais exuberante, os animais têm mais fotossíntese, as árvores crescem mais rápido. E o lado sombreado dessa montanha era escuro, era frio, então a natureza não era tão exuberante. Então, olhando essa montanha, eles criaram esse conceito de Yin e Yang. Então, o Yang está ligado com a atividade, com o céu, com o sol, com o fogo, com o calor. E o Yin está ligado com a terra, a lua, a água, o frio. Tem também o Yang é espírito, o Yin é matéria. O Yang é luz e atividade, o Yin é repouso e escuridão. No nosso sangue, que é vermelho, por causa do ferro, a hemoglobina é Yang, a clorofila, que troca o ferro pelo magnésio, é Yin. E até a minha voz, ela pode ser Yang, né? Ou Yin. Então, tudo tem Yin e Yang no mundo. E até se a gente olhar os oceanos, tem o Yang ali na frente do Sol. Então o Sol é o maior exemplo do Yang. E toda essa radiação do Sol, ela incide sobre a Terra e os oceanos acumulam essa energia e você poderia suprir a energia do planeta em mais de 10.000 vezes com toda essa energia que os oceanos acumulam. Uma forma mais didática, ele dizer que a energia de 90 minutos de luz solar que incide na Terra é suficiente para suprir a necessidade energética mundial por um ano. Então a relação é muito grande, desde que você consiga utilizar essa energia. Isso daqui é um corte transversal do oceano. Então você tem a luz do Sol incidindo, em geral ela chega até uns 200 metros de profundidade. Mas os primeiros 20 metros, a água fica mais quente. Por quê? Porque a água quente é mais leve, ela vai para a superfície. Então você forma um filme de água quente, um filme de 20 metros na superfície do oceano, que é o Yang dos oceanos. Isso daqui é um dado do Nordeste do Brasil. O ano inteiro a temperatura fica de 25 a 29 graus. Em Fernando de Noronha, aquela ilha, a superfície do oceano chega a 30 graus. Isso aí é constante o ano inteiro, você pode contar com isso sempre. Agora, a 1.000 metros de profundidade, a temperatura fica abaixo de 5 graus, 5, 4 graus. Então ela fica fria também o ano todo.
Isso aí pode ser usado para gerar energia, nós vamos mostrar em seguida. Outro detalhe é que os nutrientes do oceano, de fosfato e de nitrogênio, eles são moléculas mais pesadas, elas afundam. Então o oceano é mais rico em nutrientes a partir de 500 metros de profundidade. Então lá embaixo você tem água fria, água rica em nutrientes para toda a vida marinha, desde fitoplâncton até os peixes, as algas. E essa água é extremamente pura, essa água fria é o yin, e a água, o filme lá da superfície é o yang. Internacionalmente eles chamam isso de DOW, Deep Ocean Water. Existe uma forma de você refrigerar os ambientes, o tradicional é ar-condicionado. O ar-condicionado tem um aparelho que chama chiller, que gasta muita energia. Então você quer refrigerar um hospital, um shopping center, etc., você liga o chiller e gasta um monte de energia. Só que no fundo do oceano tem água fria. Para você bombear essa água fria lá de cima, você gasta 10 vezes menos de energia. Então você pode condicionar todas as cidades do litoral usando água fria do oceano e economizar energia. Isso internacionalmente chama de SWAP, Seawater Air Conditioning. E a diferença de temperatura da água quente e da fria pode gerar eletricidade. Então aqui dá uma noção do SWAP. Então tem um tubo que vai lá do fundo do oceano, a 1000 metros de profundidade, e traz a água salgada fria. Tem uma bomba. Essa bomba joga essa água num trocador de calor. O trocador de calor é como se fosse um tambor enorme, onde entra essa água gelada. E lá dentro tem uma serpentina de água doce, que recebe essa friagem e fica fria. Então ela substitui aquele chiller. Chill em inglês é frio, né? Chiller é o esfriador, que gasta uma montanha de energia. Então do lado de lá do trocador de calor, você tem água fria, água doce fria, e essa água fria vai para os prédios e você pode refrigerar. Tem um negócio que chama fan coil, fan é ventilador. O ventilador sopra em cima de um tubinho com água fria, e esse frio vai para o ambiente. E você chega a economizar 80% de eletricidade, substituindo o ar-condicionado tradicional por esse SWAP. Então já é uma grande economia. Agora a gente vai falar essa diferença de temperatura, yang e yin, quente e frio, como que ela gera energia. Isso daí já é conhecido há alguns séculos nas usinas termoelétricas, essas locomotivas a vapor, tudo isso usa isso. Então, o yang aqui, no caso da usina termoelétrica, é gás, carvão, petróleo, óleo diesel. Então você acende um fogo, com esse fogo você aquece a água ferve a 100 graus. Quando a água ferve e vira vapor, o volume aumenta dezenas de vezes. Então esse vapor em alta pressão toca uma turbina, que aciona um gerador elétrico, então você produz eletricidade. Só que ali na turbina você tem um monte de vapor. O vapor voltar a ser água líquida, você usa uma fonte fria, que é o yin, e condensa o vapor. Pode ser a própria temperatura ambiente ou um rio que está ali perto. E daí você fecha um ciclo de produção de eletricidade. O que a OTEC faz? OTEC é Ocean Thermal Energy Converter. Você converter o yin e yang do oceano, o quente e o frio, em eletricidade. Como o oceano lá em cima vai estar entre 25 e 30 graus, não dá para ferver a água. Mas a amônia é um outro líquido que ferve a temperatura bem baixa. Então, em vez de ser água, você tem amônia. São os tubos de amônia. Então, você bombeia a amônia líquida para o evaporador. Então, aquela água quente do oceano entra ali, vaporiza a amônia e daí é igual. O vapor aumenta de volume, toca a turbina, toca o gerador, você tem eletricidade.
E para o vapor voltar a ser líquido, você usa aquela água fria a 1 quilômetro de profundidade, condensa o vapor, e esse ciclo fica perpetuamente gerando eletricidade. Isso aqui eu vou comentar brevemente, que tem um projeto em Samambaia de fazer uma usina termoelétrica a gás, desapropriar uma área enorme e gerar eletricidade. Só que já disseram que a poluição lá de Samambaia vai chegar até na Praça dos Três Poderes. E isso aqui vai ser caríssimo, porque em Brasília não tem gás. Eles vão trazer o gás lá de Uberaba, que vai custar mais de 6 bilhões de reais. Se você fizer uma OTEC em Salvador, onde é favorável, você pode gerar eletricidade. O Brasil tem um sistema interligado nacional. A energia de uma cidade vai para outra. Então, você poderia resolver o problema gastando menos dinheiro e sem gerar poluição. Agora, como que essa energia térmica dos oceanos, a conversão dela, como que funciona a tal da OTEC? Isso daqui é só um esquema didático. As OTECs, elas podem ficar na beira da praia, que chama onshore, ali fora do mar, ou pode ser offshore, que nem as plataformas de petróleo. Às vezes tudo isso fica numa plataforma, fora do oceano, mas aqui é uma coisa mais didática. Então embaixo tem uma bomba de amônia líquida, joga para o evaporador, a água quente do oceano vaporiza isso, toca a turbina, gera eletricidade, e com a água fria de 1 quilômetro abaixo, você condensa o vapor e tem a amônia líquida de novo e fecha o ciclo. Isso daqui já existe no Havaí, na Malásia, na Índia, no Japão, já desde a década de 90. E ela é muito favorável no Brasil. Para isso daqui funcionar, a água quente e a fria do oceano tem que ter pelo menos 20 graus de diferença. A gente chamou ali de delta T. Tem que ser maior do que 20 graus. Isso acontece em todo o globo terrestre a mais ou menos 20 graus de latitude, norte e sul. No Brasil seria desde Vitória do Espírito Santo até o Amapá. Então o Brasil é extremamente favorável para isso. E essa água fria que vem lá de baixo, como ela é rica em nutrientes, ela pode ser devolvida para o oceano e revitalizar. Os oceanos são todos poluídos, cheios de plástico, de esgoto. Então isso aqui devolve a vida para os oceanos. Então, não é só gerar energia elétrica, tem outros benefícios. A tal da OTEC. Aqui é só um esquema geral, então é a mesma coisa, só que esquemático. Então a amônia líquida vai para o evaporador, vira vapor, toca a turbina, gera. A água fria que veio lá do fundo, a 5 graus, ela ainda sai do condensador a 9 graus. Então a OTEC ela pode trabalhar junto com o SWOP. Essa água fria ainda pode ser usada para refrigerar os ambientes, para substituir o ar-condicionado. E a água quente ela ainda sai a 22 graus. Essa água você pode abaixar a pressão dela, nós vamos mostrar em seguida, e produzir água dessalinizada, água sem sal. Então nesse esquema, a parte de cima é exatamente o anterior, e a parte de baixo é o que vai dessalinizar a água salgada do mar. Então ali a gente tem o evaporador, né, que é aquela parte vermelha, ele ainda solta a água a 22 graus. Então ali na parte de baixo tem uma bomba de vácuo, a pressão cai, e daí aquele vapor de água salgada, a salmoura fica, o sal permanece, e o vapor puro continua. Então você tem água sem sal, que chama de água dessalinizada. Você tem um vapor de água sem sal, o que sai do condensador ainda pode condensar isso, você tem a água dessalinizada líquida. E da água sem sal para a água potável é fácil, você adiciona os minerais, você pode tirar de algumas plantas e produzir
a água potável. No Japão, aquela ilha bem no sul do Japão, Okinawa, ela é um centro mundial de OTEC e SWOC. E ali tem uma ilha mais do lado, que chama Kumejima, e eles já pesquisam isso há uns 40 anos. Então eles têm um esquema, ali no meio do círculo é uma OTEC. Então eles aproveitam tanto a água quente que sobra, como a água fria rica em nutrientes, para fazer uma série de outras atividades. Então tem agricultura, água potável, você tem berçário de ostras, você tem restauração dos corais, criação de microalgas, criar truta, salmão, camarão, algas, você tem um monte de outros produtos que vem tudo da OTEC. Porque essa tecnologia ela é cara. Então só por produzir eletricidade, ela não é competitiva com petróleo, com carvão. Ela é mais cara. Mas se você considerar toda essa riqueza de produtos adicionais, daí ela fica competitiva. E ela é muito competitiva nas ilhas. E para você levar óleo diesel para a ilha, fica caríssimo. Então em todas as ilhas, naquela faixa perto do Equador, todas essas ilhas a OTEC é mais barata do que gerador diesel. E Fernando de Noronha, 90% da energia é diesel. Eles dizem lá que é um santuário, não sei o quê, mas eles ficam soltando fumaça o ano inteiro. Né? Você fica soltando CO2 em Fernando de Noronha, porque lá 90% da eletricidade é tudo diesel. Então já existe um grupo do Japão, que já veio várias vezes no Brasil, que eles estão fazendo negociações para ter OTEC no Brasil. Tem um grupo que tem professores da USP, Unicamp, a UFRJ, a Federal de Pernambuco, já tem professores trabalhando para trazer OTEC para o Brasil. E Malásia, que é pertinho do Japão, o Japão é muito rico, ele investiu na Malásia, também fez uma OTEC na Malásia, e você tem todos aqueles produtos, a OTEC da Malásia é muito parecida da do Japão, que é o mesmo grupo. Tem um grupo no Havaí que pesquisa tudo isso, tem um grupo na Índia, um grupo no Japão, então isso daqui já tá operacional no mundo. Então você tem um monte de produtos que você não tinha antes. A humanidade, ela já fez muita guerra por petróleo, continua fazendo. Já fez muita guerra por causa de água. A Índia e o Paquistão, volta e meia, eles brigam por causa de água. Porque tem um rio que nasce no Paquistão, eles querem ter hidrelétrica, quer usar água, e a China reclama que a água chega na Índia poluída, chega menos água, não sei o quê. Então tem briga por água. A OTEC gera energia, então você não vai precisar mais de petróleo, de carvão, de gás, que polui e aquece o planeta, e também produz água potável. Aqui no Brasil, elas são viáveis desde Salvador até Natal. Essa energia da OTEC, eles chamam 24/7. Ela está o tempo todo, a semana toda, o ano todo. Isso aí também chama energia despachável. Então é mais uma vantagem. E além da energia, você tem alga, ostra, camarão, água potável. Então os benefícios são muitos. Isso daí já é uma coisa integrativa, né? O I Ching, ele é integrativo. Então ele fala de vários assuntos há milênios, e tudo que o I Ching fala, que o Tao Te Ching fala, é atual. Essa tecnologia também tem essa concepção. Você não se preocupa só de gerar eletricidade, você se preocupa com o meio ambiente, com a produção de água, de alimentos, etc. É uma coisa mais integrativa. Então já houve guerras por causa de petróleo e de água, e atualmente estão tendo guerras por causa dessas regiões ricas de minerais. Por que a Ucrânia foi invadida? Porque ela é rica de minerais, de terras raras, de
de potássio, de fósforo. Agora, É o sinal da história. É o sinal da história. daqui a pouco vai acabar. A gente podia aproveitar esses minutos, como ficar lá na cadeira é muito ruim, a gente pode mexer um pouco os pés. Mexe o pé para um lado, para o outro. Isso daqui é muito bom você fazer quando você está no avião. Você pode girar o tornozelo e daí você tem circulação. E outra coisa que dá para fazer é tocar piano no couro cabeludo. Então já a gente foi acabou transmutando, ficou uma coisa boa, né? A música é sempre uma coisa boa. Agora a pessoa fala, mas aqui no planeta já existe energia solar fotovoltaica, já existe energia eólica dos ventos. Então para que o TEC? O detalhe é que essas energias são intermitentes, elas não são 24/7. Então, num dia de céu de brigadeiro, você tem 6 horas de sol. Então, a fotovoltaica, ela produz 22% das horas. E a energia eólica produz 43%, é muito pouco. A gente usa energia 24 horas por dia. Então, a outra vantagem da UTEC é que ela é limpa, é renovável e é contínua. É mais ou menos parecido com a energia hidrelétrica, desde que tenha água nos reservatórios. Mas aqui no Brasil estão derrubando tanta floresta que muitos reservatórios de hidrelétrica estão secando. Então o Brasil precisa de outras energias e essa daqui é mais uma contribuição para descarbonizar o planeta. A fotovoltaica eólica sozinha ela diminui um pouco só a emissão de CO2. Isso aqui é um mapa mundial, aonde está em vermelho, a diferença de temperatura do fundo do oceano e da superfície é maior do que 20 graus. Em Fortaleza, em particular, a média lá de várias décadas é 23 graus. Varia de 21 no inverno a 25 no verão. Então o Nordeste brasileiro ele é favorável para essa energia. Essa energia existe muito ali no norte da Austrália, no sul da China, ali na Indonésia, no sul do Japão, ela é muito favorável. Mas é uma região de muito terremoto, maremoto, tsunami. O clima ali é muito bom para a UTEC, mas não é muito estável. Depois ali na América Central também é muito bom, mas também volta e meia tem furacão, tufão. E o litoral do Brasil, ele também tem a mancha vermelha, um pouquinho menos rubro, mas é muito bom ainda e é uma região bem mais calma. Aqui é uma outra foto, eu vou ali perto só para mostrar um detalhe. A UTEC precisa de água a 1 quilômetro de profundidade. E no litoral tem um negócio que chama plataforma continental. A plataforma continental, quando começa a praia, vai afundando e afunda no máximo 200 metros. Então o que está em azul claro aqui é a plataforma continental. Se ela for muito larga, você só vai ter 1 quilômetro de profundidade muito longe, 60, 80 quilômetros de litoral. Mas aqui entre Salvador e Natal, a plataforma continental é bem estreita. Então em Salvador você tem 1.000 metros para pegar água fria a 12 quilômetros, então é favorável. Agora em Fernanda de Noronha é melhor ainda. Aqui tem mais uns detalhes, já fizeram alguns cálculos. O potencial de geração OTEC no Brasil é de 40 gigawatts de potência. Isso aqui é quase 3 usinas de Itaipu somadas. Então é muita energia. A gente já falou da eólica, só fornece energia 43% das horas, a fotovoltaica 22%.
Outro detalhe, na primeira crise do petróleo, em 1973, 80% da energia do mundo era fóssil. Fizeram um monte de coisa, passou meio século, e esse número só baixou para 75%. Então, atualmente, 75% da energia mundial é fóssil. O Brasil está melhor, o Brasil é meio a meio. O Brasil é uma das poucas exceções do mundo, mas a média mundial, 70% é energia suja, que aquece o planeta, polui, gera chuva ácida, etc. Então, sem OTEC, essa porcentagem praticamente não vai diminuir. O planeta vai continuar aquecendo e vai ter aqueles tipping points, né? E vai ter um monte de problema. Ter onda de calor, falta de água, muito frio, muito calor, tudo isso mata. Está morrendo um monte de gente com onda de calor, com enchente, com etc. O planeta está desregulando demais. Então aqui de novo tem aquela foto, né? A gente já mostrou o litoral do Brasil. De Salvador a Natal ele é mais favorável, a plataforma continental é bem estreitinha, mas lá em Fernando de Noronha, ali no sul da ilha, você pode chegar nos 1.000 metros de profundidade a 3,6 quilômetros da praia. Então Fernando de Noronha é um bom lugar para ter OTEC. E lá, como foi mencionado, 90% da energia é termoelétrica diesel. Um OTEC supriria todo o consumo de Fernando de Noronha? Uma OTEC de 5 megawatts supriria tudo. Só que tem que ir fazendo por etapas. Lá no Japão, lá em Okinawa, já tem OTEC de 5 megawatts funcionando. Agora, é uma coisa muito cara. É quase tão cara quanto a energia nuclear. Só que ela tem tantos benefícios que ela acaba se pagando. Ela se paga em 7, 8 anos, ela se paga. E você vai ter água potável, alimentos e eletricidade. E Fernando de Noronha é carente de água potável. Fernando de Noronha, eles pegam a água do oceano, tem um processo que chama osmose reversa, que tira o sal da água. Mas também gasta muita energia. A OTEC gasta menos energia do que osmose reversa. E a osmose deve ser movida a óleo diesel. Né? Exato, é óleo diesel. Como fica isso com as algas? Hã? Como fica isso com as algas? Não, na verdade, a água fria que sai da OTEC, ela tem os alimentos para as algas, que é o nitrogênio e o fósforo. Agora, você tem que ter alguns filtros, onde você pega a água fria, tem que ter uns filtros para impedir que as algas sejam chupadas. Só que essa água, eles pegam a 1 quilômetro de profundidade, praticamente não tem mais alga. Você tem vida no oceano até 200 metros. O Sol chega até 200 metros do nível da superfície do oceano. Depois o oceano fica totalmente escuro, fica um breu e tem pouca vida lá embaixo. Mais uma pergunta. Uma dúvida, o senhor falou que já existe uma equipe de pesquisadores das universidades que estão trabalhando nesse projeto. Eles já chegaram a um valor médio de custo de implantação? Uma OTEC de 1,5 megawatt custa 100 milhões de reais. 100 milhões, 1,5. Agora, Fernando de Noronha tem uma termoelétrica diesel de 5. Então você precisaria uns 400 milhões, você colocaria Fernando de Noronha sem diesel mais, totalmente energia do oceano. 400 milhões para ter 100% da energia de Fernando de Noronha. Retorna em 8 anos. Tem que fazer um investimento para depois ter o retorno. Agora a gente vai mudar um pouquinho do
a gente falou que a gente ia falar também dos cereais integrais, né? Que tem o yin e yang equilibrado. Então tem um livro, é um livro poético parecido com o Tao Te Ching, que conta a vida de Buda. É a vida de Buda em versos. Foi feito lá na Universidade Federal da Paraíba. Então tem uma frase que diz, que é atribuída a Buda, que o Buda, ele percebeu que os sacerdotes estavam trazendo um rebanho de carneiros que iam ser todos imolados, todos mortos para ofertar para as divindades. Então eles iam sacrificar um monte de carneiro. O Buda viu aquilo, chamou o sacerdote e falou, não, isso daqui não vai agradar os deuses de forma nenhuma, só vai gerar karma. Então o Buda conseguiu convencer, na região que ele viveu, que ele morou, de não ter mais esse negócio de sacrificar animais. Então essa frase diz assim, se ninguém sacrificasse esses pobres infelizes, se todos comessem frutos, grãos, folhas, ervas, raízes, não haveria mais guerra, haveria paz na terra, todos seriam felizes. E o Tao Te Ching, ele tem uma frase também no poema 69 que diz, nunca ouses iniciar uma guerra, mantente sempre na defensiva. Porque não tem muita diferença de derramar o sangue humano do sangue do animal. E o Trigueirinho, ele já vem falou durante décadas, enquanto a humanidade derramar o sangue dos animais para se alimentar, por karma, ela também vai derramar o seu próprio sangue fazendo guerras. Está diminuindo o consumo. Olha, entre veganos, vegetarianos, na Índia, tem gente que ainda precisa comer carne, mas pelo menos coma no máximo 2 vezes por semana. Tem uma estatística que fala, num único hambúrguer, tem a carne que um chinês come durante uma semana. Num só hambúrguer, o chinês leva 1 semana para comer aquela carne. Então quem gosta de carne ainda come um pouquinho, 2 vezes por semana. E a ciência já diz que você comer carne vermelha mais de 2 vezes por semana, aumenta a predisposição ao câncer coloretal, ao colesterol ruim, às doenças cardíacas e respiratórias e às inflamações. Porque a carne ela tem uma proporção de ômega 6 muito alta em relação ao ômega 3. E peixe e frango tem uma proporção bem melhor. Tanto é que se você olhar Okinawa e o Mediterrâneo, onde se usa mais fruto do mar do que carne vermelha, eles complementam com legumes, fruta, cereais integrais, leguminosas, eles vivem mais, eles têm mais longevidade com qualidade de vida. Fora a pegada ecológica, né? Onde você tinha uma floresta, você derruba todo aquele carbono que estava nas árvores, na queima ele é liberado e vai para aquecer o planeta. E aquele solo do pasto, o boi pisando, fica um solo mais impermeável. Então quando chove, a água escorre, aí provoca enchente, etc. E deixa de água infiltrar e ir para o subsolo. Porque o que abastece nascentes, rios, é a água do subsolo. Aqui no Cerrado tem 6 meses de seca. Se você não tiver água no subsolo, chega uma hora que a água acaba, né? Lá em Planaltina tem comunidade espiritual que desde setembro está com falta d'água. E aqui tem um esquema, isso daqui é mais da macrobiótica, que foi criado pelo George Oshawa. O George Oshawa ele nasceu em 1890, mais ou menos, e quando ele tinha uns 18 anos, ele teve aquele problema do pulmão, né? Aquela doença grave do pulmão, tuberculose. Agora, por sorte, naquela época não existia antibiótico, então ele ia morrer rapidinho de tuberculose. Agora ele tinha uma tia que era monja do mosteiro Zen. Então a tia falou, vem aqui no meu mosteiro, em poucos meses eu curo a sua tuberculose. Então George Oshawa ficou lá no mosteiro,
Então ele comia arroz integral, bardana, verduras, lentilha, feijão. E ele se curou da... então ele pode fazer... Pode tirar o... Esse japonês, depois que ele se curou da tuberculose, ele resolveu estudar medicina e foi uma pergunta. Vamos voltar na palestra. Daqui a uns 10 minutos acaba totalmente. Então ele estudou medicina e ele criou o que ele chama de macrobiótica. A macrobiótica é como se fosse o yin e yang dos alimentos. Então do lado direito tem peixe, ave, carne vermelha, ovo e sal. Eles são alimentos que são chamados de yang, porque eles dão pique para a pessoa trabalhar. Eles têm gordura, sal e gordura, te dá muita energia para trabalhar. Só que quando você está lá com 50 anos, você está um caco, se você ficar comendo muito isso. Então, são os alimentos de yang. Então, ele é ligado com a atividade, com o pique para trabalhar. Se a pessoa trabalha num ambiente que precisa ter um pouco de agressividade, você tem que comer carne, senão você não sobrevive. Agora, do outro lado, do lado esquerdo, são vegetais, frutas, açúcar e álcool, são extremo yin. Então tem muitos artistas, compositores, que eles tomam muito álcool para ficar lá compondo uma música. Então ele fica deitado, imaginando as coisas, e ele fica mais artístico. Então tem muito compositor, cantor, que usa álcool para ficar mais zen, ele fica muito mais contemplativo, e daí ele pinta quadro, faz música. Então você tem esses dois tipos de alimento. Agora o cereal integral, arroz, trigo, centeio, cevada, eles têm o yin e yang bem equilibrado. Então ele dá pique para você meditar e trabalhar na enxada. Você pode ter uma vida bem ativa e ao mesmo tempo ser meio artista, escrever poema. Então o cereal integral te dá as duas coisas. Aqueles escoceses, eles comiam um pratão de mingau de aveia e trabalhavam das 6 da manhã até as 11, na enxada, só com aveia. Tem alguma experiência com os alimentos biodinâmicos? Eu já li os livros da biodinâmica. Eles são bons porque eles são orgânicos, né? Excelente. É excelente. Isso é altamente recomendado. É o Rudolf Steiner, né? Porque a agrofloresta, alimento biodinâmico, agricultura orgânica, agroecologia, são muito próximos. Sim, a biodinâmica tem a astralidade, né? Esses outros não tem. Tem o negócio de colocar coisa no chifre do boi, fazer fertilizantes. Os animais são essa ligação astral, entre a terra e o cosmos. Então o cereal integral, ele é excelente para a saúde. E várias civilizações, se você olhar Oriente, né, China, Japão, muito arroz. E há alguns séculos atrás era tudo integral, não tinha, era difícil transformar em arroz branco. A Rússia, trigo sarraceno, trigo, Europa, trigo, América, o milho. Então várias civilizações, a base era o cereal integral. Então ela te dá o pique para tudo, porque ela é equilibrada, os seus chi circula melhor, etc. Agora só um alerta, tem muita gente hoje em dia que por piedade dos animais vira vegano. Então o cara até os 20 e poucos anos comia tudo, de repente vira vegano.
Se o cara vira vegano, ele corta todo yang, peixe, ave, carne vermelha, ovo, ele tira tudo. Então ele tira todo o yang da alimentação dele. Se além disso ele continuar usando açúcar branco e álcool, ele vai ficar tão ruim que ele vai ficar doente, porque vários problemas da medicina chinesa é desequilíbrio yin e yang. Então o vegano ele tem que comer arroz integral com feijão, evitar açúcar, cortar açúcar e álcool. Porque o açúcar branco ele foi colocado aqui por forças negativas para deixar a humanidade toda assim, não digo escravizada, meio hipnotizada, viciada em açúcar. Então o açúcar ele estraga os ossos, os dentes. O açúcar mascavo ele tem um monte de minerais. Para você deixar o açúcar mascavo branco, você tem que lavar com soda cáustica, tirar os minerais, depois você tem que aquecer para a soda cáustica evaporar e aquilo vira açúcar branco. A única vantagem é que ele dura na prateleira durante um tempo enorme. Mas como ele não tem os minerais, você come açúcar branco, para aquilo ser metabolizado, você consome o cálcio dos seus ossos. E quem come muita carne sente atração pelo açúcar e pelo álcool, porque é yin yang, o yin e yang se atrai. Então tem um monte de problema. Agora o vegetariano tem que suplementar. O vegetariano tem que suplementar a vitamina B12. Não existe B12 no reino vegetal. Tem que tomar ômega 3, vitamina D, todo mundo precisa, né? Então aqui já está no finalmente. No Brasil atualmente tem mais bovinos do que humanos. E todos esses pastos, eles são feitos, tinha uma floresta, a pessoa derruba a floresta, faz o pasto. Um pasto mal manejado, ele dura 3, 4 anos. Dali a pouco ele derruba mais floresta para fazer um pasto novo. Pasto e monocultura, fora esses dois problemas. a soja para alimentar o gado também, a monocultura. Então na plantação de soja no pasto, a água escorre, a chuva provoca inundação, cria um monte de problemas. A gente está tendo um monte de problema no Brasil por falta de floresta. Porque na floresta a água infiltra, no pasto da monocultura a água escorre. Outro detalhe é que aqui no Brasil eles estão desregulando tanto a chuva natural, que estão usando muita irrigação. E aqui no centro-oeste, a época seca coincide com a época de mais vento. Então a irrigação, 70% da água evapora antes de chegar na terra. Então é uma coisa assim, é uma imbecilidade enorme que estão fazendo no Brasil. E a irrigação é da água de poço, né? Com sal, né? A melhor água para você irrigar qualquer coisa. E aqui em Brasília, ali no norte, tem as águas emendadas. De uns anos para cá, na seca, as águas emendadas secam. Tem tanto poço artesiano pegando água a 100, 200 metros de profundidade que o lençol freático está baixando. Então, eu queria fazer um convite a todo mundo, que é dia 25 de outubro agora, né? Vai ter um evento em favor das águas emendadas lá na 216 Norte, né? Então ficam todos convidados. Que dia? 25 de outubro. É o domingo. Na feira. É pela manhã, depois da feira. Né? Sábado. Bom, é sábado. Sábado. Tem que Na olhar. feira da 216 Norte. eu posso passar para a Terezinha, ela pode passar para pronto. mim. Desculpa ter. Foi ótimo. É de manhã, de 9h30 às 10h30. Agora, tem um detalhe aqui no Brasil, que são os rios voadores da Amazônia.
ali na zona equatorial tem os ventos alísios, tem a umidade do mar, então essa umidade entra na Amazônia. Ela também entra no Nordeste, mas o Nordeste foi tão desmatado, tem tão pouca floresta, que no Nordeste essa chuva ela avança 200, 300 quilômetros e morre. Agora na Amazônia, quando chove, a água infiltra na floresta, depois que para de chover, a umidade vai para as folhas transpiram e repõem a umidade, e os ventos alísios vão empurrando essa umidade com chuva até chegar na Cordilheira dos Andes. Então é tudo vapor. Então a floresta, ela recicla a chuva. Só que a floresta produz vapor, a gente nem vê. Esse vapor bate na Cordilheira dos Andes e daí ele faz uma curva e desce. Então essas chuvas de verão aqui do centro-oeste é rio voador. Vem lá da Amazônia, faz a curva e desce. Está mostrado aqui essas nuvens no satélite. E no planeta Terra tem um fenômeno atmosférico que chama células de Hadley. No Equador sobe muita água úmida, vai lá para a estratosfera, essa água vai em direção, esse ar úmido vai em direção aos polos, só que no meio do caminho ele seca. E a 30 graus norte e sul, na Terra inteira, desce um monte de ar seco e cria aqueles desertos, deserto do Saara, deserto no norte. E no sul, naquela faixa onde o ar seco desce no planeta inteiro, tem deserto na Austrália, no sul da África do Sul, Kalahari, e tem o deserto da Atacama, do lado de lá da cordilheira. Por que que no Brasil, de Cuiabá e também até Buenos Aires, o Cone Sul ali, por que que ali não tem deserto? Por causa dos rios voadores. Os rios voadores, eles impedem que todo esse quadrilátero comece em Cuiabá e vai até Buenos Aires, que esse quadrilátero não vire deserto. Então é chamado quadrilátero afortunado. Agora, se você começa a derrubar, já derrubaram 20% da Amazônia. Esses rios voadores vão enfraquecendo. As cordilheiras ajudam nisso? As cordilheiras que tem aí ajudam nesse processo? Não, assim, a umidade, tem os ventos alísios, joga a umidade anda 3.000 quilômetros, chega na Cordilheira dos Andes, como ela tem 3, 4 quilômetros de média de altura, a umidade bate ali, assim. E ali também é a mesma coisa, a foto do satélite. E tudo no satélite que está mais avermelhado, mais colorido, são os rios voadores. Agora é invisível. Tem cerca do sudeste para baixo também. Por causa disso. Quando tem queimada na Amazônia, os rios voadores trazem a fumaça para São Paulo. E na Argentina, a Argentina tinha muita plantação de trigo e está secando. Muito problema econômico da Argentina é falta de chuva onde eles plantam trigo. E o tal do Milei, esses ambientalistas, está prejudicando a Argentina, derrubada da floresta. É vapor que abastece a chuva. Esse aqui é o último slide. Então é só para mostrar, fazendo um pequeno resumo. Então aquela OTEC só de energia elétrica é a OTEC simples. A OTEC híbrida, além de energia elétrica, ela fornece alimentos e purifica o oceano com água rica em nutrientes. A OTEC, junto com o SWOC é o ar-condicionado, né? Seawater Air Conditioning, ajuda a economizar eletricidade. Então, se você tem OTEC e SWOC, você tem mais energia elétrica disponível, menos consumo de eletricidade e menos gás de efeito estufa.
A gente não falou, mas ela mencionou a agricultura biodinâmica, tem também os sistemas agroflorestais. São sistemas que você tem horta orgânica, pomar, tudo combinado no SAF, sistema agroflorestal. E você tem alimentos limpos para o vegetariano. Se você tem o SOC, que produz alimentos do mar, e tem o sistema agroflorestal, tem a agricultura biodinâmica, você tem alimentos saudáveis e com conforto térmico. E a OTEC, junto com o sistema agroflorestal, você tem mais água potável, que vem do mar, e você tem mais água no subsolo, porque na floresta a água infiltra. E se você juntar tudo isso, é a regeneração humana e planetária para acalmar a guerra, iniciando pelo nordeste do Brasil. Olha, isso aqui é uma foto de agrofloresta. Você mistura árvore, horta, uma série de vegetais, tudo no meio ambiente. E para você não fazer muita sombra da árvore para a horta, você faz filas. É um estudo, não dá tempo de falar sobre isso. Trabalha os 3 estratos. Exato. SWAC é o que mesmo? SWAC é Seawater Air Conditioning. É o ar-condicionado usando água fria do mar. Então eu agradeço. Parecido com a OTEC, né? É junto com a OTEC? Pode ser junto ou separado. Então eu agradeço a paciência de todos. Então agora a gente tem as perguntas. Palestra, ilustra muito didática nesse momento, eu me lembrei do aquífero Guarani. Os aquíferos correm risco de perder muita água? Corre. É porque, desculpa, porque o centro-oeste onde a gente está tem águas emendadas. Aqui no centro-oeste é um planalto que está a 1.000 metros de altitude. E aqui dessa região do centro-oeste, vai água para o Rio São Francisco, vai água para a Bacia do Paraná e vai água lá para a Amazônia, Rio Tocantins. Então, águas emendadas, ela conduz água para todas as regiões do Brasil, inclusive o aquífero Guarani. Porque ele chama o cerrado de caixa d'água do Brasil. A Amazônia gera chuva. A chuva chega aqui trazida pelos rios voadores. Aqui a água infiltra, porque o cerrado nativo, como ele tem 6 meses de seca, 6 meses de chuva, as raízes do cerrado são extremamente profundas. Uma árvore comum, a altura da copa e a altura da raiz é mais ou menos igual. No cerrado, a profundidade das raízes é o dobro da copa. Elas têm que pegar água muito lá no fundo. Isso facilita a água infiltrar. Mas se você derruba a floresta amazônica, que faz a chuva, derruba o cerrado, que ajuda a água a infiltrar, a consequência é faltar água. Então, esses reservatórios que tem em Brasília, os afluentes estão secando. Esse Santa Maria descoberto, se não chover, se a chuva atrasar demais, eles começam a secar. Atualmente eles estão com 60% de volume, está excelente. Mas há uns anos atrás chegou a 40%. E tem vários agricultores usando poço por falta de chuva. Porque no Brasil, eles já demonstraram, da década de 80 para cá, cada década que passa, a estação seca do Distrito Federal aumenta uma semana. Então, antigamente eram 5, 6 meses, agora são 6, 7 meses. Então, para de chover em abril, só vai voltar a chover no fim de outubro. Então, o Brasil... Esse lapso está sendo ampliado. Esse lapso está sendo ampliado. Lago?
Lapso. Esse lapso está sendo criado. Ah, tá, ele está aumentando. Dizem que tá ele já aumentou 3 semanas. Cada década que passa, aumenta 1 semana o período seco. Oi? Oi, sabe, professor? Só ficar entendendo que eu falo baixo. Uma coisa que sempre me chamou a atenção foi que no Parque Olhos d'Água nós temos 2 cursos d'água que nascem lá mesmo. E o que me chama a atenção é que na época dessa agora, muito seca, né? E parece que nasce com um relativo vigor ali, já nasce bastante água. Tem um deles que tem até peixinho e tal. Então eu queria saber por que, diante dessa ausência, dessa diminuição do número de sólidos d'água, por que existe isso lá? Como se explica isso lá? Dizem que o noroeste que eles fizeram, muita água que infiltrava no noroeste, ela está descendo para a asa norte. Então pode ser uma explicação. Quando fizeram o bairro do noroeste, a água infiltrava lá. Essa água agora está escorrendo e está vindo para a asa norte. Agora veio o professor Camapum explique melhor. Sabe o que acontece? Pode ser, não sei, mas pode ser também um fluxo hidrogeológico que está alimentando essas nascentes. Ou seja, não é uma água simplesmente de infiltração, mas que vem por canais da rocha e aí, por pressão, está alimentando esses pontos. E só uma complementação que eu penso interessante, que às vezes a gente não preocupa muito com o uso que a gente tem feito do solo, mas muito dos insumos que a gente utiliza, minerais ou orgânicos, não importa, muito desses insumos, eles exercem uma influência desagregadora do solo. Os nossos solos do Cerrado são solos agregados, então um agregado tem micropartículas lá formando aquele agregado. Só que com esse insumo, esses agregados se desfazem. E aí nos fluxos de molhagem e secagem, gera uma camada compactada que impede a infiltração da água. Entendeu? Então, isso amplia também, são problemas que a gente tem que estar pensando, né? Às vezes a gente pensa só numa solução, mas não pensamos na consequência daquela solução. Tá? E a gente tem que pensar. Por exemplo, os cursos d'água, reservatórios, estão assoreando. O reservatório a gente quase não nota. Por quê? Porque a gente só vê a lâmina da água. Mas muito sedimento está depositando no fundo. Então o volume de água armazenada está diminuindo. Então isso aí é a capacidade de abastecimento humano, capacidade de geração de energia, enfim. É capaz das raízes das árvores, nesse parque, estão ajudando. Claro, as raízes ajudam. Elas ajudam. Só que essa chamada impermeável de cria, aí ela facilita o fluxo superficial. Mais de desmatamento acelera mais ainda esse fluxo. Ela tinha uma questão. Professor Flamengo, só me permite, por favor, a gente fazer uma última pergunta e aí depois a gente faz o encerramento. O professor Flamengo muito gentilmente vai nos ceder os slides, depois a gente vai compartilhar e a nossa conversa continua. Né? Então, pode ser uma última pergunta. E a informação do doutor ele está Já no próximo coloquei. grupo, Já coloquei no gesto Depois eu vou estudar melhor. Partindo do princípio, Deus perdoa sempre, a gente perdoa às vezes, a natureza não perdoa nunca. Ainda tem uma margem de negociação da gente negociar com a natureza ou a gente está num declínio que não tem mais volta? Declínio. Ele é otimista. Não diga otimista. Em vez de gastar dinheiro para fazer armamentos, começar a usar dinheiro para pegar o TEC, o SWOP, energia das marés, tem solução.
a questão dos grandes presidentes, esses que se dizem que tomam conta do mundo, eles têm que parar de fazer guerra. Os grandes estadistas, eles têm que ler o Tolkien, o poema 31, eles estão lá no branco e negro, Bem introjetado. Quantos por cento da Amazônia se queimar mais porque não pode olhar? o Carlos Nobel disse que já derrubaram 20% da Amazônia. Se chegar a 25%, eles têm um incógnito profundo e não retorno. O negócio entra em colapso e não volta mais. A gente está perto. Para mim tem alguns artigos que eu publiquei junto com o Carlos Nobel, explica alguma coisa. Mas depois de encerrar, se alguém quiser fazer mais uma pergunta, o André que vai pegar, vamos fazer. Mais uma vez agradeço. Porque